querido Zougart, nós temos notícias, né, principalmente pelos ufólogos aqui no programa, Aham. que existem muitas coisas extraterrestres ou objetos que estão dentro dos oceanos. Você consegue confirmar isso pra gente? Que tem muitos discos voadores, assim, que entra dentro do oceano. Então, acho que dentro do oceano deve ocorrer coisas absurdas que ninguém sabe ali, né? Vocês conhecem mais a superfície da Lua do que o fundo de vossos oceanos? Não é? Sim. Existem múltiplas cidades de recebimento de consciências de diversas partes, não apenas do cosmos, mas que saem da região da intraterra e dos reinos subaquáticos. Essas consciências habitam cidades a nível astral planetário, mas as suas naves são veículos muito pulsantes em termos de energia que se fazem cada vez mais serem vistos. E por quê? Ora, quanto mais de vocês virem, mais a pergunta se fará: quem são? O que estão fazendo? Quem são eles? E mais pressão ocorrerá com respeito àqueles que escondem, por meio de mídia, por meio de governos, as informações sobre os nossos povos, sobre os contatos que já foram feitos e que são feitos de forma constante. Acham que nós não estamos comunicando com muitos grupamentos de seu planeta? Queridos, estamos a todo tempo fazendo isto. Por que não se apresentam, então, de uma forma mais direta, mais pronunciada? Me digam, quantas obras foram produzidas neste planeta que relacionam nós a seres sombrios? Entre produções artísticas humanas, como invasores, como destruidores. Diversas, não? Portanto, temos ainda um tempo de preparação. Movimentos que vocês chamam de divulgação está em alinhamento para este ano ocorrer. Já vem ocorrendo. Muitos de seus irmãos que se colocam na posição de ufólogos, mas também médiums, que permitem as transmissões energéticas que fazemos, já avisaram a vocês que este processo de divulgação já estava ocorrendo anteriormente. Nós sempre estivemos ao redor de vós. Mas suas consciências não estavam preparadas. E também a vibração planetária não estava adequada a este movimento. Agora sim, o planeta se aproxima para este salto. Então, os veículos transmídia que vocês estão começando a identificar de forma mais constante nos seus oceanos, irá se expandir cada vez mais. Este é um ano de divulgação de quem somos e também de iniciar contatos com seres específicos e alinhados aos movimentos que temos em preparação. Pois não é toda consciência que está adequada. Utilizaremos de ferramentas de transcomunicação para iniciarmos contatos com vocês. Sim, transmissões por meio de sua tecnologia, que hoje é facilmente trabalhável por meio de frequências e vibrações. Iniciaremos cada vez mais contatos com aquelas consciências que estão mais adequadas a esse movimento. Isso responde? Responde. Eu vou aprofundar só mais um pouquinho a pergunta, porque existe uma cidade muito interessante aqui no litoral de São Paulo, que é Santos. E o que está ocorrendo em Santos? Eu tenho observado ali, né, pelo Instagram e
pela websfera, vamos dizer assim, Uhum. muitas pessoas que vão fazer stand-up paddle, que é ficar em cima de uma prancha ou surfar lá, escutam barulhos e luzes esquisitas e ninguém sabe dizer o que é. É um ET, é Não, vários. alucinação. Então, aí eu queria perguntar para você que é um golfinho que passa lá, né? Golfinho, não. Delfinoide. Perdão. É que eu só queria escutar a sua risada, que ela recarrega minhas energias. É um delfinoide. Você pode explicar pra gente? Porque assim, tem gente até indo lá, eu escuto, mas não vejo. E até para as pessoas que são dessa comunicação, dessa área, fica difícil, porque a gente não tem material. Eu ia fazer com a Lê um episódio sobre isso, mas a gente não tem nada minimamente palpável sobre colocar isso. Então, ilumine nossa mente com o que está acontecendo em Santos, e não só em Santos, é que Santos é um caso icônico, né? Sim. Ali existe uma base subaquática de operações. Comunicações entre continente e ambiente marinho. Existem civilizações no ambiente marinho, mas ali é apenas uma base de passagem. Alguns ouvem os sons, a vibração. Outros visualizam as luzes, correto? Isto depende do estado de consciência do ser. E também do grau de conexão conosco. Necessariamente, vocês estão aprendendo a nos identificar. Fazemos isto há muito tempo naquela região. Quando digo fazemos, comunico em termos de confederação, pois não atuo apenas ao comando. Como bem explicado pelo querido Mauro, somos membros da confederação. Portanto, nossa atuação é concomitante àqueles que já estão fazendo trabalho na matéria. Existe uma base subaquática naquela região. Conseguiremos enxergar? Mais para frente, no seu tempo linear. Vocês terão informações mais específicas. E quando digo vocês terão, é você, Guru e Alê. Vocês receberão mais informações com respeito a esses movimentos. Porque no fundo do fundo, vocês também são divulgadores. Estão fazendo deste papel de divulgação diretamente. Outros lugares de vosso planeta também possuem bases subaquáticas. Locais de trabalho, locais de pesquisa. Porque sim, nós estudamos os mares da Terra para compreender os processos das correntes marítimas, da temperatura das águas, do grau de poluentes, como afeta diretamente a cadeia alimentar local, como afetam as espécies, como afetam os grandes cetáceos, pois os cetáceos são como lindos HDs de energia e consciência armazenando memórias ancestrais deste planeta. Uma de nossas funções em termos de linhagens aquáticas é cuidar e proteger estes seres. Então essas bases existem ao redor do mundo, bem como as grandes cidades, que aos poucos vão ser desvelados a vós, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. A consciência se elevando, mais informações vocês terão acesso. Zolgart, gostaria de pedir uma coisa. Eu gostaria que você falasse na sua língua nativa. Netwana, te qui ena ayutria. Ena moi ni iwit aen wia yetia. Neru ui we tinia atsure iquietiasha. Neomoi ni ana yete ui qui itzi. Neure boita. Já é o suficiente. A mensagem é: busquem o amor e a consciência maiores que habitam o coração de vós.
E a partir desses movimentos, auxiliarão Shan no desenvolvimento e estado de ascensão. Eu gostei. Assim, deu pra ouvir com clareza os fonemas das palavras ali. Foi muito interessante. É que da outra vez, você usou sons, digamos, de comunicação entre delfinoides. Não foi isso? Exato. Agora você usou a linguagem falada, mas por uma voz humana. Não foram os sons, digamos, de cetáceos. Não. Que Então você fez inclusive são extremamente curativos. Vocês podem procurar aí cientificamente, né? As pessoas escutam os sons dos golfinhos, das baleias. Nos Estados Unidos, se não me engano, o nosso querido Ted Olveisky veio aqui falar sobre isso, né? Lembra? Quem? O Ted Olveisky, ele tem um nome grego, eu não sei se eu consegui. Aquele médico americano que veio aqui. Ele Não veio tá aqui? lembrando? Você tá com amnésia. Não lembra dele? Americano. Já vieram Tinha um alguns cabelo americanos? branco assim e tal. Você não lembra? Ah, E ele ele imitou tem os esse nome? Ted, É Todd. Todd Olveisky. Eu não vou lembrar porque eu não sei falar grego. Era o nome grego. Olveisky, não sei. Enfim, ele, né, que é um pesquisador, ele inclusive atende o Mike Tyson lá na Califórnia, que eu comecei a seguir ele lá no Instagram. Ele atende as grandes celebrities mundiais, faz tratamento com golfinhos. E é incrível, não é? Sim. Incrível o poder curativo né, de todos esses seres Guru, subaquáticos aí. perdoe-me lhe cortar. Claro. Vocês buscam muitas vezes linhagens nas estrelas. Mas em seu planeta, os cetáceos são um grande grupamento de linhagens da Terra, que recebem grandes quantidades de consciências sirianas. Vocês perguntaram com respeito a Isam onde ele possui fractais, correto? Eu possuo um como um golfinho deste planeta. Participando desses movimentos, vocês ainda têm uma visão muito limitada com respeito aos animais deste planeta, especificamente aos cetáceos. Pois eles são, tal como vocês, altamente desenvolvidos em termos de consciência e no passado auxiliavam vocês em termos de cura. Isto é apenas um processo sendo recuperado. Vocês, todos, como humanidade, possuíam o dom da telepatia e podiam comunicar-se com os povos cetáceos da Terra por meio da telepatia. Era natural. Mas pelos movimentos de ganância, pelos movimentos de vaidade e perda consciencial, bloquearam essas habilidades naturais e perderam a comunicação com os seus irmãos das águas. Estão recuperando isto. Alguns de vocês já estão desenvolvendo os aspectos da telepatia, e isto vai aumentar. À medida que o Sol local produz ejeções de massa coronal de forma constante, os corpos de vocês sofrem processos de atualização energética. Com isto, vocês vão passar a recuperar aspectos e dons antigos, mas também precisarão fazer movimentos de purificação dos seus múltiplos corpos, e isto acarretará, necessariamente, em alguns incômodos físicos, dores de cabeça, sensação de expansão do peito, canseira, alguns vão se sentir mais agitados. Tudo isso são movimentos alinhados a essa estrutura adaptativa e de ampliação das ativações de vosso DNA. Vocês estão recuperando esses aspectos. Veja, muito do processo que é dito do GNA, do DNA galáctico,
é inicialmente colocado em vossos corpos através da contraparte sutil de sua glândula pituitária. Primariamente, isto trabalha em um processo de purificação e melhora de vosso estado emocional. E a partir disto, influencia em todo um grau de sutilização e preparação de vossos corpos. Vocês estão sendo atualizados? São uma das primeiras civilizações, se não a primeira civilização, nesta galáxia, que está passando por uma adaptação ao nível de ascensão ainda em corpo físico. Muitos de nós, para fazer este salto, deixamos nossas roupagens materiais, adaptando nossas estruturas sutis. Claro que muitas vezes podemos projetar isto. Um grande mestre que esteve neste planeta fez este tipo de projeção. Jesus. Em seu estado mais elevado de adaptação de consciência, alcançando o estado de quinta dimensão, ele conseguia projetar um corpo material, participando junto dos apóstolos na sua comunicação e depois podendo se elevar aos céus. O estado de ascensão, quando vocês se conectarem em termos coletivos e desenvolvimento energético puro, alinhado ao coração, permitirá muitas coisas. Vocês ainda estão engatinhando muitas vezes com respeito a isto. Primeiro, é necessário uma depuração mais intensa. Depois disto, vocês serão levados a conhecer esses outros movimentos. Quais povos entrarão em contato com vocês? Primariamente, os seus irmãos intraterranos. Os encontrarão no meio do caminho. Como assim, meio do caminho? Quando vocês já tiverem deixado boa parte da estrutura 3D material, adentrando no nível de 4D e além. Então, os encontrarão e atuarão junto com eles em trabalhos de purificação e limpeza deste planeta. Pois não esperem que desceremos com nossas naves para limpar aquilo que, pelo livre-arbítrio humano, foi feito sobre essa estrutura planetária. Mas Gaia autorizou, sim, Gaia autorizou que trabalhassem em conjunto com ela, não se separassem dela. Isso é uma grande diferença. Em termos gerais, o coletivo fará essas liberações. Depois os intraterranos, os irmãos pleiadianos, e assim sucessivamente. Até que em algum momento, como você bem disse ao João antes de iniciar o trabalho de hoje, em anos longínquos, alguém se pergunte o que é aquele ser? E há um delfinoide em comunicação.